Olá, prometi, voltei. Então hoje, como prometi antes, que ia gravar um vídeo sobre as instruções de como é que você pode escrever as redações que são exigidas para a bolsa de intercâmbio oferecida pela Embaixada dos Estados Unidos. Então estou aqui hoje, então eu vou tentar lhe instruir, vou tentar lhe dizer exatamente que tipo de informações é que você pode colocar lá e que tipo de informações é que você realmente não precisa. Então, se você quer ter essas dicas, se você deseja mesmo ter esta bolsa, por favor, não perca nem sequer um segundo deste vídeo, porque você vai saber exatamente o que é necessário, ok? Então, se você quiser perder, não tem problemas, é só não seguir, ok? Mas eu aconselho-lhe a seguir isto porque vem de alguém que tem experiência de reprovações e sucessos, ok? Mas antes disso eu peço que você subscreva-se nesse canal, deixe seu like se você gostar do vídeo, ou deixe também um comentário, né? A dar a sua opinião de como é que você acha que essas coisas estão sendo tratadas, e se achar que existe alguma necessidade de melhoria, por favor, não hesitem. Então, vamos direto ao assunto. Nós temos aqui as 3 redações que são exigidas, né? Aliás, aqui só se exigem 2 redações, mas eles dão 3 opções. A redação 2 e a redação 3, você escolhe uma delas, não as duas, né? Então, tem a primeira redação que é sobre o serviço comunitário, a segunda que é da situação desafiadora e a terceira que é do seu estilo de liderança, né? Então vamos ver a primeira redação. Aliás, antes de chegarmos lá, vamos tentar ver os aspectos a ter em conta para você escrever as redações. Significa que aqueles principais aspectos que não podem faltar das suas redações. Primeiro, você deve estar claro sobre o assunto da redação. O que a redação quer e o que é que você deve incluir lá na redação. Eles pedem, por exemplo, liderança, não é para você falar de projetos comunitários. Então tem que ir direto àquilo que eles querem. E eles geralmente colocam questões ou uma frase sugestiva. Então, a partir daquela frase sugestiva, você vai começar a escrever a sua redação. Não saia do contexto, por favor. A segunda coisa é que você deve apresentar razões convincentes e exemplos persuasivos. Você deve ser capaz de persuadir a pessoa sentir-se comovida com aquilo que você está a dizer nas suas redações. Depois, sustentar uma análise bem focada e bem organizada. Não basta só você trazer esses exemplos persuasivos, quis dizer. Você deve ser capaz de articular isto de uma forma bem organizada, de seguir aquela estrutura de uma redação, né? Que convence também a própria linguagem que você usa, aqui no quarto ponto. Linguagem. E também não repetir muitas palavras. Você deve variar, deve mostrar alguma fluência, né, na língua. Então, a primeira redação, eles querem saber mais ou menos por que você é o melhor candidato para esta oportunidade. Nesta redação, o que você deve fazer, na verdade, é trazer exemplos de que você já teve contribuições significativas na sociedade. Então, a experiência que você vai ter nos Estados Unidos vai apenas aumentar, né, as suas influências, as suas habilidades para continuar a fazer mais e melhor no seu país. Então, é por isso que eu trouxe aqui algumas questões que poderão ajudar mais ou menos a ter uma ideia, né, do foco daquilo que você já fez na sociedade ou na comunidade. Primeiro, qual é o serviço? Então, você aqui faz uma lista, né, daqueles serviços que você já fez. Não precisa ser uma coisa assim muito grande, precisa sim ser uma coisa que foi feita por amor, uma coisa que teve impacto em si e na sociedade. Então, você depois vai escolher aquilo que foi mais significativo. Depois daí, você deve se perguntar também por que participou, né, desse serviço comunitário, né? Então, a resposta a isto poderá já ajudar-lhe a decidir mais ou menos se este é um bom exemplo ou não. Depois tem aqui qual foi o critério de escolha do local. Por exemplo, eu fui a Gaza. Por que eu escolhi Gaza, né? E depois qual é a melhor memória que você teve do serviço.
as pessoas, por exemplo, começaram a aderir ao projeto que você esteve lá a apresentar, etc, etc. Depois, o impacto que você teve na sociedade, quantas pessoas que se beneficiaram daquele projeto, depois, o projeto não, o serviço, depois como é que o serviço ajudou os outros, muito importante, e depois como o seu serviço comunitário influenciou os seus planos futuros, tal que agora você esteja a se candidatar para esta oportunidade para manter as suas habilidades. Então, eu trouxe aqui um esqueleto. Aqui, aliás, é um aspecto que vocês devem ter em conta. Aqui eu só trago esqueletos, aquilo que poderá lhe guiar mais ou menos para escrever essas redações. Primeiro, qual foi o serviço que você participou? Ah, eu fui voluntário nas campanhas de luta contra o consumo de drogas em Mambone. Eu tenho sido voluntário desde 2018. Depois, a motivação é porque eu via que muitos jovens lá de Mambone tinham comportamento desviado, né? E havia um elevado índice de desistência nas escolas, o índice de criminalidade também era alto, as meninas ficavam grávidas muito cedo e haviam também casamentos prematuros. Então, queríamos reverter a situação. Por que eu escolhi Mambone? Porque era um bairro, é um bairro suburbano, né, em que as pessoas ahm, têm pouco acesso à educação e aos órgãos de informação. Depois, qual é a memória? É que 7 jovens mais temidos, que eram os mais consumidores de droga, deixaram a vida que levavam, aderiram à escola. E além disso, depois juntaram-se a nós e começaram a conduzir o serviço. Então, essas são algumas das informações. Depois, qual foi o impacto que esse projeto teve em mim? Ganhei experiência sobre o campo real, né? Agora já sei mais ou menos o que acontece lá, nesses bairros suburbanos. E qual é o impacto na sociedade? É que conseguimos resgatar 50 jovens, né, do mundo da criminalidade. E, além disso, as taxas de criminalidade depois reduziram em 20%. Em menos de 6 meses, significa que nós fomos muito eficientes. Depois, 5 meninas avançaram com os estudos e agora estão no ensino superior. Então, você pode depois trazer outros impactos do seu projeto, aliás, do seu serviço. Depois, os planos futuros. É que você já quer ser, por exemplo, um ativista social, que está envolvido em várias outras atividades, além do consumo de drogas, também para a redução do índice de seropositividade. Atenção, que aqui serviços comunitários que estão relacionados à USAID, aquilo que a USAID faz em Moçambique, por exemplo, podem ter maior impacto, porque eles querem saber, que gostam desse tipo de coisas, não é? Você tem que impressionar-lhes, então tem que fazer aquilo que eles estão a fazer, tem que ajudar-lhes a fazer alguma coisa, né? Então, por quê? É que, ou quais são os outros planos futuros? É que, através desse projeto, já criei novas expectativas, né? E tal que agora já estou a aplicar, eu estou a me candidatar para este programa de intercâmbio, para poder desenvolver mais as minhas habilidades, né? Projetos comunitários. Além disso, criar redes internacionais que poderão me ajudar a contribuir mais e melhor para o bem-estar das comunidades mais necessitadas no meu país, né? Então, depois daí, trago aqui a estrutura. Então, você coloca a introdução. Na verdade, o que você vai fazer, depois de você desenvolver bem aqueles campos todos, você só vai colocar as informações, a introdução, a descrição do serviço com detalhes, depois a sua tarefa, o que você estava lá a fazer exatamente. Se você aqui estava a assistir as pessoas a desenvolver, aqui é, na verdade, para você contar a história. Por exemplo, o meu serviço, a minha tarefa era de apoiar as pessoas, não sei o que, nisto, aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Depois, as realizações, o aprendizado, o que você aprendeu, já consta lá, e a conclusão, né? Então, aqui na conclusão, depois que você deve mencionar um bocadinho de porquê Estados Unidos, etc, etc, né? Depois de você terminar aquele parágrafo daquilo que você aprendeu, vai concluir, depois vai dizer que para Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem isto, aquilo, mas que não saia do foco. E não coloca informações generalísticas, coloca coisas claras daquilo que é o seu objetivo. Por exemplo, se eu quiser desenvolver minhas habilidades na área de HIV, então vou dizer que, pronto, Estados Unidos é um país que tem contribuído bastante para a redução do índice de seropositividade no meu país, é por essa razão que aplico para esta bolsa para poder desenvolver as minhas habilidades nesta área, principalmente para a redução disto, mais aquilo, que mostra que, aliás, uma área na qual os Estados Unidos é muito bom para, trabalha muito bem
nessa área, não é? Depois temos a segunda redação, que diz que a última medição de um homem ou de uma pessoa é quando a pessoa está em situações de desafios, né? E controvérsias, não em momentos de conforto. Então, você tem que depois descrever o tempo em que você se encontrou em situações conflituosas e como é que você conseguiu gerir isso, né? Que estratégias é que você usou? Essas perguntas todas que eles colocam, você deve responder na sua redação. Depois, que valores é que guiaram os seus pensamentos e suas ações? Então, eu aqui coloquei, eu trouxe uma situação hipotética, né? E, de novo, trago um esqueleto. Qual a situação? Faltou-me dinheiro, não tinha o que comer, não tinha como pagar as minhas propinas, não tinha como garantir o transporte para que eu fosse à escola. Depois, os meus pais não trabalhavam ou não trabalham e não podiam pagar também as minhas propinas. Então, eu já estava acumulando várias faltas na universidade, as dívidas também por não pagamento de propinas, e isso já estava afetando o meu aproveitamento. E além disso, nos dias que eu conseguia ir à escola, passava todo o dia sem comer. Então, praticamente, eu estava lá a passar muita fome. Então, eu tinha que mudar alguma coisa. Qual foi a tarefa? Qual era a tarefa? O que eu devia ter feito? Eu devia urgentemente encontrar uma fonte de renda que pudesse ajudar-me a cobrir todas essas despesas e, além disso, também para alimentar a minha família. Depois, qual foi a ação? O que eu fiz exatamente? Então, eu comecei um projeto de explicação dos estudantes do nível superior, né? Mas do nível anterior ao meu, durante aqueles períodos de intervalo que nós tínhamos entre as aulas. Então, além disso, eu vendia pastas para todos os meus colegas e a preços bonificados, que eram preços que, se eles fossem direto ao mercado, seriam mais caros. Então, para além, porém, todos os dias tinham que me dar o dinheiro de lanche e de transporte, não é? E eles depois pagariam o outro valor no final do mês. Então, quais são os resultados? Aqui é uma das partes mais importantes. É que estou agora no meu último ano e consegui manter o meu aproveitamento bom. A ideia deu origem também a um centro de explicação, tal que agora já tenho mais de 20 alunos do ensino superior e 30 do ensino secundário. E além disso, dou aulas todos os dias com a ajuda de mais 3 professores. Assim, já desenvolvi um projeto, uma coisa que já vai ajudar a sociedade. E é uma coisa que já é muito importante que você mencione. Tenho também 5 alunos. Esses alunos são de famílias desfavorecidas. E eles não pagam propinas. Por quê? Porque você já está a mostrar que já está a contribuir para a sociedade. Você já não está a focar-se ao dinheiro, mas sim a ajudar aquele que precisa. Ajudam assim, mas também você já está a ajudar aquelas pessoas mais necessitadas que neste momento estão a sofrer com você. Então você deve ser capaz de articular isto, né? Trazer essas coisas de uma forma bem organizada. Então você depois segue aquela estrutura que foi apresentada anteriormente, né? Esta aqui. Tem a situação, tem a tarefa, tem a ação e tem os resultados. Aqui não fale dos Estados Unidos porque não é o objetivo desta redação. A terceira redação é sobre a liderança. Aqui dizem que cada um aborda a liderança da sua maneira e depois qual é o seu estilo de liderança. E que valores você considera mais importantes, né? Quando você está a liderar os outros. Como é que você inspira os outros? Então, antes de nós entrarmos lá, temos que saber quais são os tipos de liderança. Existem líderes autocráticos, que são os ditos ditadores. Depois tem os carismáticos, né, que tendem a influenciar e inspirar os outros. E esses carismáticos também têm um bocadinho do lado transformacional. E depois tem os democráticos, que tendem a aderir à gestão participativa. E depois tem esses todos aqui. E tem este em que os trabalhadores são um pouco mais livres, são autônomos naquilo que fazem. Então, quais são os valores de um líder? A integridade, a habilidade de delegar, a comunicação, a gratidão, a agilidade, a aprendizagem, influência, empatia, coragem e respeito. Então, a partir disto,
nós já podemos tentar ter uma ideia de que tipo de líder é que você é. Agora, minha recomendação, você não pode ter um único tipo de liderança, porque isto não funciona em todos os campos. A pessoa geralmente tem vários tipos de liderança consoante o ambiente, consoante as circunstâncias. Então, eu coloco aqui, por exemplo, a introdução, a estrutura inclui a introdução, depois o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é onde você deve trazer mais ou menos informações generalísticas. E, por fim, é uma parte muito importante desta aqui. Esta, que você já está mais ou menos a trazer aquilo que é a sua posição quanto à liderança. A liderança é o pilar, eu isso aqui trouxe só da cabeça, nem pensei muito para escrever isto. É o pilar, este tem um pequeno erro aqui, para o desenvolvimento de qualquer nação ou organização. É através dela que surgem ideias inovadoras que guiam as atividades e as atitudes da sociedade ou da organização. Enquanto muitas pessoas acreditam que cada um tem um único tipo de liderança, na minha vida, não é minha opinião, neste caso não é opinião, porque você já falou da sua experiência de vida. Venho adotando diferentes tipos de liderança consoante as circunstâncias em que me encontro. Então, aí já tem uma introdução, mas essa introdução você pode ainda ir um pouco mais a fundo para poder ter mais texto aqui. Depois já vamos para o corpo. O corpo eu sugeria que você colocasse 3 exemplos, né? 3 tipos de liderança que são guiados através daquilo que você está a fazer. Por exemplo, eu coloco aqui. Eu sou apreciador fanático do estilo de liderança, do estilo carismático, né? De liderança do ex-presidente americano Barack Obama. Através da Fundação Obama, ele tenta envolver e encorajar os jovens a fazer a sua parte no apoio das famílias que sofrem devido à pandemia de Covid-19, baseando-se no princípio de que todos podemos fazer a diferença. É com uma postura similar que quando a minha comunidade foi afetada pelo ciclone Eloise, organizei um grupo de jovens para apoiarmos as famílias mais afetadas a se restabelecerem. Porque não devíamos sair de casa devido à pandemia, porque coincidiu um tempo de pandemia. Organizei um encontro online com todos os jovens, discutimos as ideias sobre como podíamos angariar os fundos de apoio às comunidades. Todo jovem contribuiu com a ideia e no final desenhamos uma estratégia, né? Isso já é um outro tipo de liderança que é participativa. Uma estratégia de pirâmide em que cada participante tinha que conseguir 3 contribuintes, que por sua vez deviam seguir a mesma ordem para recrutar outros contribuintes. Com a estratégia consegui já, que eu como líder, influenciar mais de 30 pessoas a aderir ao projeto e angariamos 50 sacos de arroz e tantos outros produtos alimentícios que foram encaminhados para as comunidades afetadas em Sofala. Então, isto aqui é um primeiro exemplo. Depois você pode trazer já o segundo exemplo. Porém, em certas circunstâncias, tenho aplicado a estratégia de um líder ditador. Imagina, por exemplo, que a sua criança começa aí a se envolver, não sei, em confusões logo depois da escola. Então, essa criança não pode deixar na escola. Então, você deve garantir que ela esteja em casa todos os dias. Ela querendo como não, deve estar em casa àquela hora. Então, é aí onde você já pode ser um líder ditador. Então, este é o corpo. Depois daí já vem a conclusão, né? A conclusão onde você depois vai dizer que pronto, apesar, você praticamente na conclusão você repete aquilo que está na introdução, mas em uma outra linguagem. Que pela complexidade das circunstâncias da vida, por exemplo, eu tenho adotado vários tipos de liderança que têm me ajudado a sobressair nisto, tal, que eu concretizei este, aquele, mais aquele objetivo. E depois daí temos, repito, esses aspectos. Articular a sua posição de forma clara. Dizer que o meu tipo de liderança é este. Na minha comunidade eu participei com isto. E foi assim, assim, assim. Depois trazer exemplos convincentes, persuasivos, que vão fazer com que eles sintam que realmente esta pessoa contribuiu para a sociedade. E é uma pessoa com ideias claras. Se você não conseguir fazer isto, meu amigo, eu lhe garanto, já chumbou. Ok? Depois a organização.
não basta ter ideias, você tem que ser uma pessoa organizada, tem que ser uma pessoa que sabe escrever frases. Eu aqui não trouxe nenhum exemplo, aliás, um exemplo assim, de uma redação escrita assim completa, porque as redações são longas, são 600 palavras, 450 a 600 palavras. Mas você pode encontrar várias na internet. Eu aqui só estou a dar aquelas instruções de como é que você pode organizar isto, ok? Como é que você deve pensar, ok? Depois, a parte da língua. Aqui na parte da língua, por favor, não submeta redações sem que dê alguém a ler, dê alguém para tentar entender. Uma pessoa que não está dentro do contexto, essa pessoa é mais crítica, porque não sabe o que você pretende dizer. Se você achar que é o tal que sabe muito, vai submeter coisas que não tem nada a ver e no final vai ser rejeitado. Muito obrigado, meu caro, por ter assistido o vídeo. Se você gostou, deixa um like. Gostou ou não gostou, subscreva-se nesse canal, porque esta é a única forma que você tem para me ajudar a continuar a fazer estes vídeos instrucionais para as pessoas que realmente aspiram a crescer na carreira acadêmica e na vida profissional. Vemo-nos no próximo vídeo.